Oi, pessoal do YouTube. Caramba, eu falava hey, bro. Mas faz um bom tempo, vai ser lá 1 ano. E me perdoe meu cabelo, porque ele vai ficar assim, que eu acabo de voltar do meu trabalho. Faz tempo que eu não faço isso, eu acho isso muito, eu tô com muita saudade de fazer isso. Eu já tava conversando, sabe, com uma pessoa, nem vê, cara, tá no escuro, né? Eu já tava conversando com uma pessoa sobre religião, esse tipo de coisa, sabe? Mas a pessoa ficou bem chateada. E tá ok, né? Sabe, às vezes a gente tem conversas e acaba ficando meio chato, né? Mas onde que eu quero chegar com isso? Tinha uma historinha sobre as 1000 palavras, muito parecida com filme, sabe? Só que ela se passa lá no Oriente. Desculpa se eu estiver falando errado, tá? Acho que eu não me lembro muito bem. Mas, enfim, toda vez que a pessoa falava, caía uma folha, sabe, de uma árvore. E, bom, ela foi falando e ela não percebeu. Quando deu fé, ela tava com poucas folhinhas. E ela começou a se desesperar, mas ela não podia gritar, nem podia falar nada, porque, enfim, né, tava caindo as folhas. Até que chegou na última folha. Ele chorou e se arrependeu de tudo que ele tinha falado até então, né? Opa, querido! Que tinha falado até então. Então, caramba, ficou escuro. Então ele se arrependeu de tudo que ele tinha falado. E quando caiu a última folha, ele não conseguia mais falar mais nada, só chorava, sabe? Eu tive que cortar porque simplesmente ficou muito escuro. E bom, vai ficar escuro de novo, né? Porque aqui onde eu moro não tem. Enfim, ele começou a falar e aí acabou as folhas, né? Chegou no último tempo, ele chorou muito e acabou as folhas e ele não conseguia mais falar. Passa um tempo depois, ele foi dormir, né? E daí ele acordou e pum, ele conseguiu falar. E sabe, o interessante dessa história é justamente isso. Não sei se vocês vão conseguir me entender, mas eu espero que sim. É interessante porque a cada vez que a folha ia caindo, ele tinha a percepção de que não sentia mais palavras, sabe? E ele foi começando a ter um senso de responsabilidade sobre o que ele falava. Ele começou a pensar mais sobre o que ele falava, a se importar mais sobre o que ele falava. Mas no final de tudo isso, o mais interessante é que ele voltou a falar. É mágico porque ele se agarrou com todas as forças naquelas últimas folhas. E ele acreditava fielmente que aquilo ia deixar sem palavras. E o que de fato aconteceu. Mas se no começo de tudo ele nunca houvesse árvores para ele acreditar, então ele se auto-enganou, sabe? Mas parando para pensar muito bem, se não houvesse essa auto-enganação, ele não teria aprendido sobre ter a responsabilidade no que falar. E é interessante porque hoje nós falamos mas nunca paramos para pensar sobre quem vai ouvir, o que... Nossa, ficou escuro de novo, vou ter que cortar. Ó, aqui ficou muito claro. Enfim, a gente nunca pensa sobre quem tá ouvindo, sobre a importância da fala, sabe? Porque nós já temos ela como certa, como, isso são apenas palavras que eu jogo ao vento. E, bom, se não for do meu agrado, se eu não estiver correto, enfim, Deus há de me perdoar. Sabe, era sobre esse ponto que a gente tá... Caramba, ficou muito escuro, agora vocês estão falando com o blackout. Era sobre esse ponto que eu estava querendo chegar, sabe? Nessa estigma das religiões. Sobre, bom, tudo bem, eu faço coisas erradas, mas... Deus me perdoa, sabe? E não se tem a responsabilidade sobre o que se tá fazendo.
Bom, é isso, pessoal. Não sei se isso foi muito bom pra vocês agora, mas... Enfim, eu espero poder voltar a fazer isso mais vezes. Dá uma vergonha, sabe? Porque, tipo, eu não conheço muitas pessoas, né? Mas as poucas pessoas que eu conheço, às vezes dá vergonha, né? Vai que alguém acha que eu não. Mas eu gosto muito de fazer isso e falar com vocês. Valeu, pessoal. Grandes coisas.